Olá, então, hoje o assunto é sobre, tem uma ligação, né, com aquela busca e apreensão que fizeram na casa do Moro, né, e eu vou comentar sobre algumas coisas a mais, né, a notícia aqui fala que o Bolsonaro defendeu o Moro, né, disse que foi uma covardia o que fizeram com o Moro, né, avaliou o Bolsonaro. Ele disse que ele defendeu, né, o presidente Bolsonaro defendeu nesta terça-feira seu ex-aliado e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, após ele ser alvo de um mandado de busca e apreensão por causa da formatação de seu material de campanha, embora tenha reforçado suas divergências com o candidato ao Senado pelo Paraná. O chefe do executivo classificou como agressão e covardia a operação realizada contra ele. Não tenho nada para defender Moro, tenho péssimas recordações enquanto ministro. Meu que poderia ter feito muita coisa, não fez, mas esse fato de ir na casa do Moro, que fosse outro local até comitê, escritório político dele é uma agressão. Por causa de tamanho de letra, faço por escrito uma covardia que fizeram com o ex-ministro Moro. Tá certo mesmo. Isso aí qualquer um consegue observar. Só que é essa questão. Na sequência, o presidente criticou a proximidade do ex-juiz e do ex-governador de São Paulo, João Dória, que também é hoje um ex-aliado. Fiquei sabendo que era comum ele visitar o Dória em São Paulo. Nunca reportou nada para mim. Você não deve satisfação, não deve, mas por que não? A gente escolhe as pessoas bem intencionadas, depois cada um resolve seguir o seu ego. Aí acaba nisso daí, apontou. De fato, é aquilo. O que aconteceu foi o seguinte. Isso aqui só mostra o caráter do Bolsonaro, que o Moro não tem. O Moro não tem caráter. Por quê? O Bolsonaro foi lá e pediu para o juiz Sérgio Moro ser seu ministro da Justiça, lá em 2018, lá em 2019, né? Quem falou, acho que até 2018 ele já falava que se ele fosse eleito, ele colocaria o Sérgio Moro como ministro da Justiça, né? Aí teve toda aquela questão, né, de que eu sinceramente, eu acho que por um ponto de vista estratégico, isso foi um erro da direita brasileira, porque o Moro estava muito melhor dentro da Operação Lava Jato lá em Curitiba como juiz, ele era muito forte e ele tinha muito apoio institucional dentro do aquele grupo de juízes, né, do magistério, né? Ele era muito bem aclamado, as pessoas ali ao redor dele gostavam dele, a Polícia Federal respeitava muito ele. Então ele era um cara muito técnico e um cara de um saber jurídico muito, muito elevado. Quando você tira um cara de um órgão como o judiciário para levar ele para a política, você está enfraquecendo, na verdade. Teoricamente você enfraqueceu a justiça. Você botou uma pessoa lá que não é a mesma coisa. Então, assim, o Moro, apesar de tudo, eu achei que realmente, na época eu já fiquei assim, será que é uma boa mesmo? Porque você vai estar tirando ele de uma operação importante, você teoricamente estaria enfraquecendo a Lava Jato. Né? Isso enfraqueceu, de certa forma, isso enfraqueceu a Lava Jato. Porque, querendo ou não, a pessoa que ficou no lugar do Moro não conseguiu fazer muita coisa. Não conseguiu. Até condenou o Lula lá no caso dele do Sítio Atibaia, mas aí cancelaram, né, reverteram a sentença porque falaram que ela plagiou, né, ela copiou coisas da sentença do Moro, alguma coisa assim, aí, enfim. Quer dizer, você vê, olha como enfraqueceu a Operação Lava Jato. Olha como enfraqueceu. Então, aí eu já achei que foi um erro estratégico, porque você tirar um cara que é teoricamente do nosso time para colocar ele num cargo público, que qualquer um pode ser ministro da Justiça, eu achei que foi um erro. Só que assim, o Moro, ele sabia disso. Ele ia sair de um cargo como juiz, que é vitalício, na época ele estava já como vitalício, né? Tinha vitaliciedade, que o cara só pode sair, se o cara só sai se fizer uma cagada muito grande, né? E mesmo se o cara fizer uma cagada muito grande, às vezes a punição mais pesada
que o cara pode sofrer é uma aposentadoria compulsória, né? É uma aposentadoria compulsória. Aí você fica, pô, mas aposentadoria é essa? O cara vai ganhar um monte de dinheiro, né? Pô, o cara vai fazer nada e vai estar aposentado e vai ganhar um rio de dinheiro. Qualquer um quer se aposentar assim. Aí o que aconteceu? O Moro aceitou ser ministro da Justiça. Claro que ele tinha muitos projetos, muita coisa boa saía dele naquela época, antes dele fazer todas essas palhaçadas, né, de se juntar ao Dória. E saiu a bomba, né? A bomba de toda aquela questão foi a Vaza Jato. A Vaza Jato foi a bomba. Porque mesmo acreditando que tudo ali eles forjaram, que não tem como dizer, porque é um print de WhatsApp, é um print de Telegram, não é nem no WhatsApp, é print de Telegram. Qualquer um pode falsificar print de Telegram. Ah, mas o cara é hacker, não sei o quê. Mas não tem como você provar 100% de certeza. Não tem como você comprovar 100% de certeza. Veio a Vaza Jato, a imprensa toda caiu em cima, os caras pediram a cabeça do Moro e o Bolsonaro foi lá, abraçou ele. E não, ele é o meu ministro da Justiça, ele vai ficar. Ele podia ter tido uma crise institucional no governo dele por manter um cara teoricamente parcial, né? O que aconteceu? Chegou a dita, né, fraude, né? Você sabe qual que é a fraude que eu tô falando, né? A fraudemia, chegou a fraudemia, né? A ditadura sanitária. E na primeira oportunidade o Moro foi lá e falou, não vou mais ficar contigo e vou ficar do lado do Dória. Foi até depois pro antagonista, né? Virou meio que jornalista, depois falou que ia ser político. Enfim, teve lá altos e baixos, né? Aí depois ele falou, vou ser candidato a presidente da República sendo apoiado pelo MBL. Aí o MBL foi lá para a Ucrânia e fez aquela cagada. Acontece, na verdade, que eu acho que o Moro, ele achou que ele ia ter o apoio massivo da população. Que ele ia conseguir desbancar o Bolsonaro, que ele ia conseguir botar o PSDB de novo nas alturas, né? Que ele ia conseguir botar o PSDB de novo no poder. E ele não conseguiu. Muitas pessoas, inclusive até o Ciro Gomes, acharam o cara traidor. Até o Ciro Gomes falou, pô, esse Moro é um traidor. E é verdade, o Moro foi traidor mesmo. O Moro foi traidor. Quando ele estava na pior, o Bolsonaro foi lá e agarrou ele. O Moro não fez isso com o Bolsonaro. O Moro podia ter falado, não sei o que falou, eu não me vendo. Pô, o cara se vender pra quê? O cara vai ser ministro do STF, ele não precisa se vender. O cara ser ministro do STF, ele tem toda a independência funcional, ele não precisa obedecer a ninguém. Além de tudo, foi burro. O cara poderia, eu até digo, quem governa hoje o Brasil são os 11 ministros do STF, gente. São os 11 ministros do STF, eles hoje governam o Brasil. Não é o Bolsonaro, não é, sei lá, são os 11 ministros do STF. Eles abusam de tudo do poder que eles possuem, eles abusam muito do poder. Então, como é que o cara vai concorrer hoje em dia a senador? Você poderia ter sido um ministro do STF. O cara vitalício, né, vitaliciedade, ele já chegaria sendo vitalício, porque né, para ser ministro do STF, você não precisa ter aquele período de vitaliciedade, né? Quer dizer, não faz o menor sentido isso, né? Quer dizer, o cara ele chega sendo nomeado e já chega sendo vitalício. Então, quer dizer, não faz o menor sentido. Às vezes o cara nem habilitado direito ele já chega lá e já é vitalício, né? O cara é nomeado, ele não passa num concurso. Qualquer um pode chegar lá, sei lá, um ministro do STF, né? Só que ele já era da área jurídica, seria uma nomeação de respeito, né? Aí brigou com o Bolsonaro, o pessoal viu que ele era um baita de um traidor, aí o pessoal fala, mas, pô, ele não trai o MBL? Não, o MBL que fudeu com ele. O MBL que acabou com o Sérgio Moro. Cara, aquele episódio na Ucrânia, tá, muitas coisas ali exageraram mesmo, Mas você teve ali evasão de divisas, você teve aquela questão toda envolvendo aquela doação suspeita que eles usaram para viajar para a Ucrânia e fazer lá
né? Sabe-se lá que foi aquela ajuda humanitária, né? Aquilo acabou com a terceira via. Acabou com a terceira via do Moro. Porque o cara vai fazer o quê? Ele vai ser apoiado por uns caras que fazem esse tipo de coisa? Ele se queimou completamente, porque aquilo, ele apoiou o cara apoiou ele se queimou. Ele falou que, acho que botava a mão no fogo pelo MBL, alguma coisa assim. Queimou a mão. Queimou a mão. Ele perdeu. É isso que eu digo, cara. É isso que eu digo, galera. Política, você tem que ter aliado. Você acha que vai fazer política não tendo aliado nenhum? Esses Nando Mouras da vida aí, falando que eu apoio um candidato que seja combativo. Meu, você não vai conseguir. A mídia, olha como funciona o Brasil. Vamos supor, você tem um cara candidato que é combativo. Um cara tipo Nando Moura, que briga com todo mundo. O que ia acontecer? Ele não ia aguentar nem um mês de governo e iam empichar ele. E a mídia toda batendo em cima do cara. Mas a população ia nas ruas. E a STF bota Polícia Federal na rua para caçar os manifestantes, acabou. Calou todo mundo. Acabou. Vocês acham que o STF ia deixar? Mas ia deixar porra nenhuma. E hoje em dia o Nando Moura fala, eu fui favorável à CPI da Lava Toga. Hoje em dia o cara é favorável ao STF, então quer dizer, ele mudou de opinião. Ele não fala do Gilmar Mendes, não fala da Carmen Lúcia, que ela liberou o Lula. Não fala do Alexandre de Moraes, ele deve gostar, inclusive, do Alexandre de Moraes, ele deve adorar o Alexandre de Moraes. O Nando Moura não gosta do Dias Toffoli. Só ele pro Nando Moura é ruim. O Dias Toffoli. Tá cheio de petista lá dentro e ele só não gosta do Dias Toffoli. Até elogiou o Gilmar Mendes lá. Falou, não sei o quê. PSDBista. Ele é PSDBista. Todo mundo. O cara acha que se esconde, né? E aí tá. A fala ocorreu durante a entrevista de Bolsonaro à Jovem Pan, na entrevista de Bolsonaro à Jovem Pan, na ocasião onde voltou a destacar que Moro o decepcionou e atribuiu o caso à influência de amizades. Olha lá, Sérgio Moro tinha tudo para ser um excelente político. Trazia uma bagagem muito grande lá atrás da Lava Jato. Tinha tudo. Talvez ser meu vice em 2026. Em 2026, candidato a presidente. Algo subiu a cabeça dele. As amizades que ele cultivou ao longo desse tempo dele de ministro, levou a isso, prosseguiu. É isso, gente. É isso. Eu acho até que ser vice do Bolsonaro nem seria uma boa opção, porque ele no STF teria muito mais força política. Entendeu? A questão é que o Sérgio Moro ele sempre foi um grande cavalo de Troia do PSDB. Os petistas falavam, o Sérgio Moro ele é aliado do PSDB. A gente até falava, né? Dava risada, né? Falava que isso aí era choro deles, né? Mas no fim das contas, eu acho que ficou meio que provado que ele era meio que PSDBista, sim. Que ele era meio que PSDBista. Porque ele foi correndo pro Dória. E o Dória morreu politicamente, né? O Dória não vai concorrer a cargo nenhum mais. O Dória acabou. Gente. O Dória acabou. Né? O cara fez a maior ditadória. E o segundo turno em São Paulo pode ser entre Haddad e Tarcísio, né? Provavelmente vai ser isso mesmo. Então acabou. Olha o PSDB, gente. O PSDB acabou. O Moro foi querer ficar amiguinho do PSDB. O cara acabou com a carreira dele política. Ainda hoje em dia, o Sérgio Moro é massacrado por aqueles que ele se aliou. O MBL, o Nando Moura, esses caras todos, eles massacram o Sérgio Moro atualmente. Então esses caras, eles brigam com todo mundo. Olha só com quem ele foi ser amigo. Ele já é um traidor, o Sérgio Moro já é um traidor. Ele foi se aliar aos piores traidores, que é o MBL, que nunca apoiou o Bolsonaro, não sei de onde eles tiram isso. Nunca apoiaram. Apoiaram o cara da Riachuelo em 2018, lá, primeiro turno. Apoiaram o cara da Riachuelo. Cara que ninguém sabe, ninguém conhece realmente as opiniões políticas do maluco. Aí só no segundo turno que eles apoiaram o Bolsonaro, porque não tinha outra opção. Vai apoiar o Bolsonaro, você vai apoiar quem? Botar o voto nulo favorável ao Haddad, na época, que o cara tava falando de fazer uma das piores
controle de mídia. O Lula fala até hoje de controle de mídia. Então é isso. O Sérgio Moro colheu o que ele plantou. No fim das contas, todo mundo viu. O Sérgio Moro foi o grande traidor do Bolsonaro. Ele traiu o Bolsonaro. Olha aí. Mas olha, uma coisa muito interessante é que o Deltan Dallagnol falou que entre Lula e Bolsonaro ele vai apoiar o Bolsonaro. Porque não tem como, né, gente? Não tem como você ficar em cima do muro e fazer o voto Lulo. O voto Lulo vai botar o Lula no poder. Você acha que a esquerda vai votar nulo? A esquerda vai votar em massa no Lula. Aí é aquilo, entre o comunista que vai censurar você nas suas redes sociais ou entre o Bolsonaro. Porra, que escolha mais fácil é essa? Pô, voto no Bolsonaro, pelo amor de Deus. Entre o cara que vai acabar... Você vê, a própria esquerda ela tá falando, eu autorizo todas as medidas de ditadura do STF. Os caras estão falando. E a ditadura, ela vai vir do STF. Lá na Venezuela foi a mesma coisa. O STF deles começou a dar aval para todos aqueles absurdos que o governo deles faziam. O Maduro fazia. Então é isso, gente. Um vídeo mais curto hoje. Teve o 7 de setembro hoje, né? Hoje teve o 7 de setembro. Não sei muito o que vou comentar. Acho que nem vou comentar muito a respeito disso, porque... acho que... o Bolsonaro tem muito apoiador, isso é fato, ficou evidente. Mas eu realmente estou desanimado em relação às urnas, em relação à conta dos votos, né? Porque a gente sabe que não dá para confiar no TSE e nem no STF. Não dá para confiar. Os caras são o braço esquerdo e o braço direito do Lula, né? A mídia também é a perna esquerda do Lula. A gente sabe, é um monstro que ele tem as suas engrenagens, né? A mídia inteira apoiando o Lula, né? Você vê que o Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida e miliciano, mas a gente não pode chamar o Lula de aliado do PCC. Então, qual é a lógica disso? Teve uma delação no cara falando que o Lula tinha contatos com o PCC. Não foi uma coisa inventada na nossa cabeça. Não, tá lá, o cara delatou. Mas eles chamam o Bolsonaro de miliciano sem ter prova nenhuma. Isso pode. Pode falar que o cara é genocida, se o cara fez todas as medidas corretas durante a fraudemia. Ou pelo menos ele fez as medidas daquilo que ele acreditava que era certo. Você não pode pegar um cara e acabar com o cara por causa da ideologia dele, por causa da opinião político-filosófica dele. Ele falou, eu não posso acabar com a liberdade do meu povo. Tá certo. E realmente estava certo mesmo. Realmente estava certo. E a verdade vai mostrar, o tempo vai mostrar, a verdade vem com o tempo. E já está começando a aparecer coisas por aí. O Fauci já foi demitido, os republicanos já estão pressionando ali a CDC, né? Provável aí algumas coisas relacionadas aí à corrupção, né? Os republicanos já estão partindo para cima. Mas isso, eu não estou realmente muito animado não, gente. A realidade é essa, o sistema é todo corrupto. O sistema é todo manipulado. Você vê as coisas que saem na mídia, a manipulação, cara, é algo grotesco. Lá no Chile, você vê os institutos de pesquisa errando feio. Errando feio, gente. Eles erraram por muito. Os institutos de pesquisa no Chile erraram demais na porcentagem lá que teria rejeição da Constituição. Erraram muito. Então é isso, gente. Vamos ver, né? O Moro errou feio, se aliou o MBL acabou com ele. Aí depois ele teve que seguir o rumo sozinho, né? Porque fazer o quê? E vocês viram o Nicolas Ferreira? Que o Nando Moura fica falando, você é do partido do não sei das quantas, do Antônio Braga Neto. Cara, o Bolsonaro tentou criar um partido próprio. Ele tentou criar um partido próprio. Mas o TSE não deu validade. Não deu validade. O que aconteceu? Você vai fazer o quê? O Brasil é um país que, para você ser candidato, você precisa ter você precisa estar filiado a um partido. O MBL foi filiado ao DEM, que é um partido mais corrupto do Brasil. Ou era o partido mais corrupto do Brasil. Cara, não adianta.
Você tem que se filiar a um partido para concorrer. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. O Bruno Souza, ANCAP, ou quase ANCAP, não sei, o cara lá de Florianópolis, ele se candidatou pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Mas por quê? Porque não tinha outra plataforma, era o único partido que ele podia disputar. Esse é o maior defeito da democracia brasileira. Como é que você não permite candidatura avulsa, candidatura independente? Ah, não, tem que se filiar a um partido. Se você não tá feliz com a situação, cria um partido. Cara, como se fosse fácil. Um Novo criou um partido e os caras são ricos pra caralho. E sofreram pra criar um partido. Imagina alguém que não... Imagina alguém que é pequeno, vai criar um partido como? Ah, fala sério, né? Então é isso. Um abraço, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal. Comente aqui embaixo e compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais. Um abraço, gente.